O LDO, ele vai enviar uma tensão fixa e uma corrente fixa. Se eu pegar aqui, ó, um LDO, né, uma tensão VDD, eu tenho aqui, ó, 3 volts. Essa tensão ela vai ser fixa 3 volts. Ela não pode sofrer alterações, ela não pode ter variações. Então, se eu pego uma malha VDD, né, uma malha LDO, e eu faço uma medição nessa malha e eu tenho aqui 1 volts, a malha está com roubo de tensão. Logo, eu tenho uma fuga. Logo, eu tenho uma fuga e eu vou analisar componentes que estão em paralelo, que são eles que causam curto e fuga. Então, eu vou mapear essa malha, vou ver quantos componentes eu tenho da saída do Power Manage até aonde ela está chegando, né? Tensões secundárias. Malhas de tensões secundárias, ela não tem tanto componente quanto as malhas primárias. Malhas primárias, elas são ramificadas em toda a placa, então ela vai ter mais opções de análise. As malhas secundárias, elas vai ter menos opção, então mais fácil de você encontrar curto e fuga nessas malhas. Ela está dizendo aqui, ela tem 3 volts e tem o que aqui? 300 miliamperes. Então, se eu medir corrente aqui, tem que ter 300 miliamperes. Se eu medir tensão, tem que ter 3 volts, ok? E não vai variar. Agora, quando eu venho aqui, ó, para um conversor book, quando eu tenho aqui, ó, eu tenho os conversores book, né? VDD Core, são malhas aí da SDRAM e da CPU. Alimentam SDRAM e CPU para que ela possa trabalhar. Então, os conversores book, eles são muito importantes. Malha de book é super importante. Então, a gente tem aqui outro book aqui embaixo, né? Então, a gente tem nesse aparelho, a gente vai ter para cima, a gente não tem, né? Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 conversor book. Isso aqui também é um conversor book, beleza? Então, a gente tem 5 conversores book, né? 5, 6. São 6 conversores book. Aqui também, aqui abaixo também é um book que está alimentando aí a parte de, provavelmente, setor de radiofrequência. Pode ser, né? Só analisando aqui para ver. O conversor book, ele também pode alimentar outros locais também, dependendo do circuito de cada aparelho. Mas vamos lá. Aqui a gente tem, galera, essa bobina, né? Que está na saída do Power Manage, convertor book. E qualquer outra malha que não seja VBAT nem VPH-PWR é malha secundária, então sei que essa bobina ela está em uma malha secundária. Beleza? Por quê? Porque é uma malha de VDD Core. Ok? No caso, ela está aqui como VDD DDR 1V2, mas também seria um VDD Core, né? Ou book, só que ela pode mudar aqui o nome, né? Por conta de algumas funções lá do processador que está sendo alimentada. Então, de algum esquema elétrico para outro, pode ser que mude aqui a sigla, mas permanece como sendo uma VDD Core ou um conversor book. Aqui eu sei, né, que temos um conversor book. Qualquer coisa aqui que eu pegue, vamos seguir essa malha? Vamos pegar ela aqui, ó. Vamos seguir essa malha. E essa malha, o que é que ela me informa? Essa malha, pessoal, ela me informa que tem que ter 1.2 volts e 800 miliamperes. Perceba que a corrente dos conversor book, ela sempre vai ser maior dos LDOs. Por quê? Porque o conversor book, a bobina, ela faz um chaveamento para gerar uma carga sobre a corrente, para ela gerar uma corrente mais forte, ok? Para quê? Para alimentar CPU e memória SDRAM. Por quê? Porque CPU e memória SDRAM precisam de uma corrente alta para trabalhar. Por isso que não pode trabalhar com a tensão alta, então tem que ser uma tensão menor. Tem que ser tensão aqui de 1.2, tem que ser uma tensão aqui no máximo de 2 volts, ok? Só que eu preciso de uma corrente alta para alimentar a CPU. A CPU precisa de uma corrente alta. Tanto que aqui, ó, a gente tem 2.000 miliamperes e convertendo isso para amperes, seria 2 amperes de corrente na CPU, ok? Aqui eu tenho outra malha com 3.000 miliamperes. 3.000 miliamperes, transformando isso para amperes, é 3 amperes. Pegue uma placa que tem um curto-circuito consumindo 3 amperes, bote o dedo para você ver como é que vai ficar seu dedo. Seu dedo vai queimar na hora, pessoal. Na hora o seu dedo ele vai queimar. Por isso que tem muita gente que diz assim, o aparelho está esquentando muito. Todo aparelho, quando ele estiver ligando, provavelmente ele vai aquecer bastante, principalmente a CPU. Por quê?
porque naquela hora da inicialização, ela está abrindo todos os núcleos, ela está conversando com diversos componentes ao mesmo tempo. Então, toda essa corrente e mais outras correntes estão circulando na CPU e ela vai aquecer sim. Ok, galera? Depois de um tempo, quando ela entra em stand-by, quando ela reconhece todos os periféricos, todos os componentes, todos os circuitos integrados, aí ela começa a perder essa corrente.